E quais são os riscos, assim, tipo, vamos lá, tem dois tipos de risco. O risco da carga em si, né, que a gente manda lá, a gente carrega e manda. Existe o risco do calote, por exemplo, assim, o calote da pessoa não te pagar. Existe quais os riscos, qual que eu corro o maior risco, eu granjeiro, eu produtor, avicultor ou produtor rural? Quando eu falo avicultor, eu falo produtor rural, né? Sim. Qual o maior risco desses dois segmentos, assim, esses dois tipos? Bom, isso acontece de fato, né? Talvez seja a questão mais importante a ser levantada. Eu vou explicar um pouquinho como é que funcionam os pagamentos internacionais. Existem basicamente quatro modalidades de pagamento. O primeiro delas é o pagamento antecipado, que obviamente para o Esse é o que eu exportador gosto. é, né? Esse é o, vamos dizer assim, é a situação ideal, né? Que o exportador recebe o pagamento antes de embarcar a mercadoria. Eu só trabalho assim. Mas aí tem um dilema. O sujeito lá do outro lado também está na dúvida. Se eu vou É, mandar o dinheiro todo para ele, será que ele vai me mandar os pintinhos mas, depois? não, mas É? aí é tipo, é por isso que ele precisa ter confiança. Inclusive agora tá vindo um rapaz do Paraguai e Argentina, vai vir conhecer os nossos alojamentos aqui para que ele possa comprar as pintainhas, porque ele quer ter segurança de fato do produto que ele está comprando. Porque Sim. eu acho complicado você vender algo a crédito, a não ser que talvez você vai poder me explicar melhor, que existe Carta uma. de crédito. Eu vou chegar lá, exatamente. Então, primeira modalidade de pagamento é essa, do pagamento antecipado. Ótimo para o exportador, ruim para o importador. Não tem Uhum. garantia nenhuma, não existe nada que vincule, vamos dizer assim, que você vai realmente exportar. Eu recomendo sempre que tenha, inclusive, um contrato de compra e venda internacional, onde as regras do jogo estejam claras para as duas partes, né? Se combinarem em receber o pagamento antecipado, botar no contrato quantos dias depois vai embarcar as aves, né? E assim por diante. Porque se eventualmente der algum problema, você precisa ter documentos que comprovem que houve aquela negociação comercial, porque você vai precisar entrar na justiça, É isso que eu ia te né? perguntar, reclamo para quem? Se for para um cliente paraguaio, você vai ter que entrar na justiça lá do Paraguai. Não dá para processar ele aqui no Brasil. Isso significa custos. Você vai ter que contratar Uhum. um advogado, fazer todo o processo lá. E aí este advogado vai precisar de provas para mostrar que realmente houve a inadimplência. Então Uhum. tem que assinar alguma coisa. Não dá para ficar no fio do bigode ou recebendo apenas pedido por e-mail. Mas a invoice é um documento, a nota Sim, fiscal. a invoice é um desses documentos, mas o ideal mesmo é ter um contrato de compra e venda internacional. Eu Entendi. sei que em 90% dos casos o contrato não aparece, tem só a figura da fatura comercial, né? Mas, por prudência, e principalmente se o negócio for grande, de um fornecimento constante, por exemplo, aí sim eu recomendo o contrato de compra e venda. A segunda modalidade de pagamento que existe é justamente ao contrário, é a remessa direta de documentos. Tá? E aqui tem um detalhe importante. Nesse caso da remessa direta de documentos, o exportador prepara a mercadoria, prepara a documentação, faz o despacho e ele, ao receber os documentos, como por exemplo o conhecimento de embarque, ele envia isso lá para o cliente no Paraguai, se for um transporte rodoviário, por exemplo. Né? Uhum. Qual é o segredo do comércio exterior? O segredo do comércio exterior é quem tem a posse do conhecimento de embarque. Porque o paraguaio ele vai precisar do conhecimento de embarque para apresentar lá no seu país para receber a carga. Essa é a segurança. Eu sempre recomendo, olha, se você não está seguro no negócio, não entregue o conhecimento de embarque na mão do cliente, porque ele vai conseguir desembaraçar a carga e pode ser que te dê um calote. Então, na remessa direta de documentos, o risco fica todo com o exportador, porque ele faz tudo isso antes e depois, na data combinada, o cliente lá fora vai fazer o pagamento. Mas, de novo, não tem nada que garanta que ele vai efetivamente fazer o pagamento. De novo, a figura do contrato de compra e venda eu acho fundamental nesse aspecto, né? Mesmo que haja uma fatura. Bom, o terceiro. Aí o que, que aconteceu, Adriano? Né? Os bancos já, desde muito tempo atrás, perceberam essa dificuldade do exportador e do importador, que é, na verdade é uma dificuldade de confiança mútua, né? Uhum. Principalmente nos primeiros negócios, né? Que essa confiança ainda não foi construída. Né? E os bancos disseram: olha, vocês estão na dúvida quem faz o que primeiro, você paga primeiro, você manda a mercadoria. Vamos fazer o seguinte: vou oferecer um serviço. Claro que eu estou falando de uma maneira bem Sim, informal aqui, sim, né? sim. Então, os bancos ofereceram o serviço da cobrança documentária. Então, nesse caso, o exportador ele
produziria, embarcaria os seus produtos, receberia as documentações, inclusive o conhecimento de embarque do transportador, e ao invés de mandar isso diretamente para o cliente lá no Paraguai, por exemplo, ele entrega para o banco dele aqui no Brasil, que vai registrar esses documentos, vai botar num malote de courier, né, e vai mandar para o banco do paraguaio. E com orientações. Vão ter duas situações. Essa orientação ou vai dizer: banco, somente entregue esses documentos se o paraguaio pagar à vista. Ou, se você vendeu a prazo, vai junto o saque, que é a nota promissória internacional. E lá vai estar escrito na orientação do banco daqui para o banco de lá: somente entregue os documentos para o importador se ele assinar as notas promissórias. O banco, então, fica com essas notas promissórias lá. E no vencimento, né, chama o importador para pagar. Então, a partir disso, ele consegue levar os documentos e desembaraçar a carga. Mas essa modalidade, ela tem uma peculiaridade que nada garante que ela vá dar certo 100%. Porque ao longo do transporte da mercadoria, por qualquer razão, o importador pode desistir do negócio. Mesmo que você já tenha feito todo esse trâmite de enviar os documentos para o banco dele lá. Nada garante que ele vai lá retirar essa documentação. Então, nesse é um caso ruim, porque deixa o exportador numa situação, vamos dizer assim, comercial muito difícil, que ele ou traz a carga de volta, ele vai ter custos para internalizar novamente, ou ele direciona aquela venda para um outro cliente lá no exterior. Mas quem lida com o comércio exterior geralmente sabe que quando uma oferta boa demais aparece é porque algum problema tem. Né? E o importador experiente, nesse caso, provavelmente vai fazer uma barganha muito forte para comprar, né, essa carga que não foi aceita ou que o outro não quis, né, vamos dizer assim. Bom,